de Deus, amém? E graças a Deus, amém? Nós vamos ler alguns versículos, os irmãos vão poder se assentar em seguida. 1 Reis capítulo 17 e versículo 8. O subtítulo diz assim: Elias e a viúva de Sarepta, amém? Versículo 8: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Diga glória a Deus. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe diz: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Versículo 11: Indo ela buscar, ele a chamou e lhe diz: Traz também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanheis 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, aleluias. Elias lhe disse: Não temas, diga glória a Deus. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez a segunda palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Diga glória a Deus. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, amados. A palavra do Senhor que Deus traz essa noite é um relato, mas para que os irmãos entendam melhor, vai falar sobre um profeta daquele tempo, um profeta chamado Elias. Às vezes você já está sabendo, muitas das vezes a gente cita aqui na palavra do Senhor, muitas das vezes a gente cita aqui grandes homens de Deus que já se passou por essa terra, grandes profetas do Senhor, que já se caminhou, que Deus usou tremendamente. E nessa noite Deus traz uma palavra envolvendo Elias, um dos grandes homens na presença do Senhor, um dos grandes homens que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, que Deus fez vários sinais na terra, usando a vida daquele homem, que Deus preparou, que Deus separou, momentos que ele passou de pensar ser o único cristão sobre Jerusalém, momentos que ele passou, chamado Elias, momentos que ele certa vez ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, me leva, porque só restou eu da tua presença, só restou eu como profeta na presença do Senhor. Mas Deus então revela para ele: calma, Elias, espera, confia, eu separei 7.000 que não se prostra diante de Baal, 7.000 que me adoram em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Deus sempre tem os seus propósitos, Deus sempre tem os seus planos, e na hora certa, no momento certo, é que Deus age, é que Deus faz ser perfeito a vontade dele. Diga glória a Deus. Mas nesse momento agora, amados, está um tempo em que Elias passa por diversas situações de dor, de tribulação, de medo e de perseguição, em que Deus agora, segundo o propósito do Senhor, ele usa Elias para profetizar no tempo de Acabe e Jezabel. Ele usa Elias para profetizar sobre aquele tempo onde os cristãos muito mais estavam sendo perseguidos. E Elias certa vez vai profetizar que não vai chover, que vai passar um bom tempo sem chover, a não ser que seja profetizado novamente. Eu disse para você, às vezes você olha e diz: pastor, vai profetizar para que não chova? A gente sabe que a chuva hoje vem da mão do Senhor, é pertencente ao Senhor, sim.
Eu estou dizendo para ti que a gente está falando de um grande homem, grande assim, entre aspas, porque não tira a glória do Senhor, mas humanamente falando, um grande homem na presença do Senhor, que o próprio Deus olha e diz: Elias, profetiza, porque eu vou fazer cumprir. Elias se levantou então, num tempo de Acabe. Elias diz: não vai chover antes, até o momento que eu seja profetizado novamente. A Bíblia então diz, amados, que era para mostrar os sinais do Senhor. Eu disse para ti que vários profetas já foram perseguidos, teve que fugir, muitos foram mortos por tamanha perseguição naquele tempo, e porém o Senhor cria um propósito, cria algo e diz para Elias: profetiza que não chove. E Elias profetiza que não chove, e começa a passar o tempo. E naquele tempo agora, sobre a região, sobre tudo em volta, começa a perceber que não chove, que aquilo que foi profetizado está cumprindo. Chega um tempo, vamos dizer na linguagem de hoje, chega o tempo das águas, chega um final de ano como esse, e nada de chuva. Se fosse na linguagem no dia de hoje, finalizando dezembro, entrando em janeiro, fevereiro, que a gente sabe que mais ainda chove, e nada de chuva. E começa agora a nação a se preocupar. Eu disse para você, num tempo de Jezabel e Acabe, no tempo que os reis, um dos piores reis que já teve Israel, que mais perseguiu a vontade do Senhor, que mais perseguiram a palavra do Senhor. Porém o Senhor começa a agir com teus propósitos, porque, amados, a gente precisa entender que quando o inimigo ele quer tomar o controle sobre a vida do cristão, sobre a igreja, é bem certo que o Deus Todo-Poderoso, que é dono da tua vida e da sua casa, vai agir na hora certa. É bem certo que há momentos que o inimigo se levanta e quer provocar, ou seja, o maior vendaval. No tempo de Israel agora se levanta, consegue agora colocar Jezabel e Acabe nos piores reis. Já não tem profeta mais em Jerusalém, já não tem Israel agora a palavra sendo pregada, mas pelo contrário, levantou uma estátua enorme, dando o nome de Baal, em que todos agora se prostram e adoram Baal. Cristãos que um dia adorou o Senhor verdadeiramente, chorou na presença do Senhor pelos feitos, se encurvam agora diante de Baal e começam a se entregar à idolatria. É bem certo que a casa o inimigo entrou e bagunçou em Israel. É bem certo que o inimigo entrou agora, até um certo momento, e está colocando a situação do jeito que ele se agrada. É bem certo que o inimigo está colocando tudo agora da forma que ele quer, restando poucos profetas, restando muito pouca palavra do Senhor, se diminuindo cada vez mais a palavra de Deus, mostrando os feitos do Senhor. Porque, amados, o maior propósito do inimigo, e o diabo ele não trabalha de uma certa forma de um estralar de dedo. Ele aparece, ele já vai lançando pedronas, ele já aparece e se manifesta como: já vou destruir tudo. Às vezes a gente acha que o diabo ele é bobo, e de uma hora para outra ele chega e pá, quer destruir a tua casa. Não, amados, a Bíblia diz que o diabo ele é derrotado, mas ele é astuto. Ele não é bobo, amados, ele age com estratégias. E a Bíblia diz que assim ele lutava contra Israel. Ele não age de uma vez, mas ele consegue levantar os seus. Ele começa a colocar situações improváveis para que a palavra não siga. Eu disse para ti que ele não se manifesta como no estralo de dedo e como algum assustador em famílias. Ele não age dessa forma. Ele é astuto. Ele age dessa forma, começa a criar uma situação para que a palavra do Senhor comece a diminuir dentro da tua casa, como ele está fazendo em Israel agora. Ele começa a criar situações para que você comece a diminuir o tempo de oração na presença do Senhor. Ele começa a criar situações para que a gente comece a diminuir o tempo na casa do Senhor, dias de culto, dias de oração. Ele começa a criar situações para nós diminuir a nossa oração, que estava sendo grande na presença do Senhor, todas as vezes ao deitar, pedindo: Senhor, guarda a casa, Senhor, guarda a família. Tu falava o nome de cada filho sobre o Senhor, mas o inimigo começa a lançar a situação que já não dá mais tempo de orar como orava antes, e ele vai tirando aos poucos. Em Israel agora, ele está conseguindo tirar aos poucos aquilo que era do Senhor. Aos poucos ele está tirando. Levantou um reinado agora totalmente contra a vontade do Senhor. Profetas sendo perseguidos, palavras sendo arrancadas, crentes sendo desviados naquele tempo. Já não adora, já não busca o Senhor. Cristão que agora, se você olhasse e perguntava: ei, eu te vi adorando o Senhor.
Eu te vi exaltando o Senhor nos feitos dos nossos pais antigamente falados. Eles iam olhar e dizer: mas não estamos hoje diante de Baal. Aprendemos a adorar Baal, que era uma enorme imagem, em que agora aqueles reis, o que eles ensinam é adoração a deuses que não são Deus, a deuses que nada pode fazer, a deuses que carregam o nome de Deus, mas não consegue se movimentar, que não consegue fazer nada. Amados, até hoje a gente vive lutas assim. O inimigo ele trabalha aos poucos, com o tempo. O mesmo tempo que passa para cumprir a promessa do Senhor, é o mesmo tempo que eu preciso vigiar, que o inimigo possa estar me preparando para não viver a promessa do Senhor. O mesmo tempo que eu respeito e preciso saber esperar no Senhor, o tempo passar, confiar, esperar nele, é o mesmo tempo que eu tenho que estar dentro dele, na mesma vigilância. Porque de um dia para o outro, o diabo quer que eu tire um pouquinho mais de Deus da minha vida. De um dia para o outro, passado 2, 3 dias, passado um tempo, tudo que o inimigo quer tirar é que tire a presença do Senhor de nós. O que está acontecendo em Israel agora é assim. O controle agora, onde a gente já está lendo aqui, Elias já se sente só. Elias não sabe se tem mais profetas. Elias está de pé e muitas das vezes para clamar ao Senhor. Israel agora todos se prostram diante de Baal. Olhando agora humanamente falando, Israel está sobre o domínio de Baal, de um Deus que não é Deus, sabe, sobre o domínio de idolatria. Está sobre um domínio, porque para que você entenda, Israel significa povo do Senhor, povo de Deus. Então você consegue entender que o povo do Senhor está sendo controlado agora pela vontade do inimigo, pela vontade de Satanás. Ele está sendo controlado agora, Israel, aquela nação. E eu disse para ti que Deus, ele não deixa passar despercebido. O Senhor, ele está vendo certa situação. O Senhor, Deus está vendo tudo que está acontecendo. Mas tem alguém na terra que está ali de pé, sabe tudo aquilo acontecendo, mas tem um homem que está ali de pé, se posicionando ainda como profeta, se posicionando ainda no Senhor, na presença de Deus, dizendo: Pai, eis-me aqui. Está sofrendo perseguição, mas está se posicionando. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Israel está sendo dominado, ele está dentro de Israel, mas dizendo: Senhor, eu ainda te adoro em espírito e em verdade. Israel está sendo controlado, mas ele está lá: Senhor, não está fácil, mas eis-me aqui para profetizar. E Deus se agrada nessa hora, quando tu está dizendo não, mas tem alguém se levantando dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quando tudo está dizendo não, mas tem alguém dizendo: Senhor, estou aqui para profetizar, eis-me aqui na tua presença. A situação dizendo contra, Israel encaminhando para uma situação que parece agora não tem mais como, porque a nossa visão humana é olhar para aquilo, para a maioria. E se a maioria estiver contra, mas às vezes a gente pensa: já não tem mais jeito. E eu não estou dizendo simplesmente a maioria. Elias está olhando para um lado e para o outro e não vê alguém que prega a palavra como ele. Elias está olhando para um lado e para o outro e não está vendo ninguém como sacerdote, não está vendo ninguém sendo cristão como ele. Elias olha para um lado e para o outro, ele não está vendo apenas a maioria, mas ele está vendo uma nação sendo controlada contra a vontade do Senhor. Mas Elias está ali, rente, posicionado, e Deus se agrada da forma que Elias se posiciona. E Deus então se levanta para fazer algo. Deus começa então a usar Elias: Elias, profetiza para que não chova, e deixa que Jezabel e Acabe fique sabendo dessa profecia. Os reis sabem, está passando o tempo, está passando um ano, passou 2 anos e nada de chuva. Se não tem chuva, então vem a fome. Alguém deve estar perguntando: o agir do Senhor é muito estranho. O agir do Senhor, peraí, mas será que Deus está agindo certo? Porque se não tem chuva, tem fome. E se tem fome, pega toda a região. Elias está incluído também no propósito de dor. E está passando um tempo e está havendo fome sobre Israel. Agora já não tem mais o que fazer. Elias está envolvido dentro de um plano, dentro desse propósito. Elias agora deve pensar: peraí, Senhor, tu me faz profetizar para que não vem chuva e não tem chuva, e agora vem uma fome como essa. Peraí, eu estou dentro também desse propósito. Peraí, Senhor, eu também estou dentro dessa terra e está vindo a fome também. Mas Deus é tão poderoso que Deus fala: Elias, fica em paz,
descansa o teu coração, porque quando Deus levanta, oh aleluia, quando Deus levanta uma coluna, fique em paz o teu coração, porque aquilo que Deus mandar profetizar, profetize e descanse nele. Pastor, mas eu sou da casa. Sim, descanse nele, porque Elias está no sentimento de fome. Sabe o que Deus vai fazer, Elias? Vai lá para a divisa do Jordão, lá ainda corre um riacho, tu vai beber daquela água, e eu vou mandar os corvos para te alimentar. Peraí, pastor, eu ouvi bem pássaros? Sim. A palavra do Senhor diz que Deus fala: Elias, vai lá para a divisa do Jordão, lá ainda tem o rio de Queribe, naquele riacho, bebe água quando tiver sede, fique em paz, porque eu vou mandar os corvos para se alimentar. Aí sabe o que a palavra vai dizer? Lá no vol, se você voltar para entender melhor, no versículo 5, vai dizer assim, mas versículo 6, perdão, vai dizer assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente das águas. Diga glória a Deus. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Deus fala para Elias: Elias, descansa, fica em paz, eu te mandei profetizar sobre o teu povo. Mas Elias se preocupa também com a fome. Deus fala: vai para a divisa do Jordão, aonde passa água, lá tu bebe, e eu vou enviar os pássaros para te alimentar. Às vezes a gente olha e fica pensando: Senhor, parece historinha, mas não é historinha, a palavra do Senhor. Às vezes você olha e começa a entender, amados, como o Senhor, Ele trabalha diferente daquilo que a gente pensa. Elias agora pode pensar: o Senhor pode fazer aparecer aquele alimento, o Senhor pode me mostrar um lugar reservado e lá ter alimento. A gente poderia pensar assim, mas Deus sim mostra o lugar. Mas a gente precisa entender, amados, o lugar Deus tenha preparado, o lugar é aquele, mas a provisão, ela só vem de Deus. Você precisa entender que às vezes você não compreende a tamanha batalha, a tamanha luta. Pastor, mas não está fácil orar pela minha família. Pera aí, mas o tempo que eu estou vivendo, eu estou profetizando, eu estou lutando, e aparentemente, pastor, a luta tem aumentado, a situação de fome tem chegado agora também para Elias. Mas Deus fala: Elias, se eu mandei profetizar, em outras palavras, se eu mandei profetizar, eu sustento. Vai para a divisa do Jordão, porque os pássaros de manhã levam pão e carne para ti. Sabe o que Elias está vivendo agora? Tem sede, tem um riacho, e daqui a pouco ele vê os pássaros chegando e deixando comida para Elias. Sabe o que é isso? O Senhor não te levantou coluna para ficar vendo e acreditando somente no natural, não. Deus te levantou como coluna da tua casa para fazer o sobrenatural acontecer sobre a tua vida. Ele sabe da tua batalha, Ele sabe que você luta pela tua casa, Ele sabe que não é fácil ser cristão. Ele sabe que não é fácil você chegar aqui e dizer: Senhor, transforma o meu lar. E muitas das vezes você chega lá, parece que está pior do que quando você saiu. Aí o diabo pega carona na situação, corre, eu não falei? O diabo pega carona na situação, tá vendo? Foi só você ir para a igreja, foi só você buscar, foi só você começar a campanha, foi só você receber a unção. Aleluias. Porque o diabo, ele trabalha no engano. Porém agora Elias se encontra na mesma situação. Peraí, eu profetizei, mas chegou foi fome. Elias deve poder estar pensando: eu profetizei, mas eu estou dentro do plano também agora dessa situação. Deus mostra para ele que Deus é Deus de provisão. Deus mostra para Elias: ei, se eu te mandei profetizar, eu sustento. Se eu te mandei lançar a palavra, sou eu que estou no controle de tudo. Aleluias. Sabe o que é mais fácil? O inimigo, o diabo, sempre fala o que é mais fácil: desiste da tua casa, desiste da tua família, desiste de ir para a igreja, desiste do teu filho. Mas Deus está dizendo: não, profetiza, porque quando tudo apertar, eu te sustento, eu envio provisão, porque tu estás na presença de Deus. Aleluia. Oh, Deus está falando: Elias, profetiza. Deus está falando: Elias, profetiza, porque a casa está da forma que eu não agrado. Elias profetiza e vai passar-se 3 anos e pouco.
Se passa mais de 3 anos e não chove. A fome apertou. A Bíblia diz que para Elias agora, aparentemente parece que está tudo fácil, né? Porque ele que é usado pelo Senhor, foi ele que profetizou, foi ele que Deus honrou a profecia, foi ele que Deus mandou falar, e falou e cumpriu. Mas a Bíblia diz que o riacho que ele bebia água também secou. A Bíblia diz que o pássaro que trazia comida também parou de vir. Pastor, mas o riacho era o Senhor que preparou os pássaros. Para começar, pela lógica humana, não alimenta o ser humano. Então parou, então era a vontade do Senhor. Pastor, se parou, então o próprio Deus permitiu que se parasse os pássaros de trazer a comida pela manhã, pela noite. O riacho seca. E como entender para alguém que está na presença do Senhor? Como entender para alguém que o Senhor me manda profetizar pela minha casa, e daqui a pouco a provisão que Ele envia parece que acabou? Como entender se Ele me manda profetizar e de repente olha para o riacho, secou? A provisão que vinha também cessou. Mas eu disse para ti e vou te dizer: o Senhor, Ele não se confunde. O teu Deus, Ele não é alguém que faz as coisas, vamos dizer na nossa linguagem, cabeça quente, e de repente cai a ficha e percebe: opa, eu fiz isso errado. O Senhor não é alguém como ser humano como nós, que às vezes está muito preocupado e toma uma decisão errada. O Senhor não é alguém que muitas vezes de cabeça quente fez algo e falhou e errou. Porque na visão de Elias agora, como entender? Se Deus enviou comida, agora já não tem comida. Se Deus já preparou o riacho para mim tomar água, mas agora o riacho também seca, justamente porque não choveu. Em outras palavras, justamente porque eu profetizei lá atrás. Com certeza o diabo devia estar lá dizendo: tá vendo? Tu profetiza, mas paga o preço depois. Tá vendo? Você busca, mas paga o preço depois. Quantos crentes têm vivido situações assim e tem vontade de parar? Tu profetiza, mas paga o preço depois pela sua casa. Quantos têm olhado? O Senhor me manda dizer isso aqui nessa noite, porque chegaram pessoas aqui que muitas das vezes olham para aquilo que o Senhor te chamou, pela forma que Deus te usa pela tua casa, mas muitas das vezes você olha: Senhor, justamente o que eu fiz lá atrás, que agradasse o Senhor, eu estou pagando um preço agora. Muitos têm olhado para o Senhor e dito: Senhor, mas foi só eu te buscar, e parece que eu estou pagando um preço por profetizar, por falar, por lançar a tua palavra. Peraí, Senhor, porque eu coloquei minha família dentro de um padrão bíblico, porque eu estou fazendo os meus filhos crescer com princípios cristãos, parece que agora eu estou pagando um preço, parece que agora tudo é eu, só fala de mim, parece que eu sou o problema. Elias poderia estar olhando agora dizendo: eu profetizei porque Deus mandou, e agora também está faltando comida para mim. Está vindo sede. Já tem 3 anos que está aqui cumprindo o que o Senhor falou. Amado, a gente precisa entender que a gente só quer olhar para o lado ruim, mas não quer olhar para aquilo que Deus fez. A gente quer olhar somente para um momento de dificuldade, aleluia. Mas a gente não quer olhar que Deus está no controle. Peraí, mas parou o riacho seca, os pássaros já não trazem mais comida, mas ainda também não chove. Então eu consigo entender que ainda que Deus esteja permitindo algo aqui, Deus está cumprindo a promessa que Ele fez lá atrás. Eu não sei se você pegou. O riacho seca, as comidas não estão vindo mais, o pássaro não está trazendo, mas também não chove. Peraí, se chove, cai a profecia. Se chove, cai a promessa do Senhor. Você está entendendo que agora parece que está saindo do controle do Senhor? Parece que Deus parou de prover, né? Parece que Deus parou de mover a casa, né? Parece que Deus parou de honrar Elias, mas também não chove. Sabe o que é isso? A promessa lá de trás ainda está de pé. Ainda que eu passo, rei, canta labás, ainda que eu passo situação que parece que Deus não está vendo, eu preciso entender que a gente só quer olhar para o lado ruim, mas olha que não está chovendo, porque Deus está sustentando o que foi profetizado lá atrás. Eu preciso te chamar para confiar no que Deus está dizendo. Tem pessoas aqui carregando uma promessa há anos, mas só está olhando para o problema presente. Eu vou
vou dizer o que Deus está mandando dizer novamente. Tem pessoas que estão vivendo a promessa, Deus está alimentando, Deus está mostrando que é Deus. Mas às vezes a gente só quer olhar para o problema presente. Calma aí, o Senhor ainda não perdeu o controle, ainda que passou anos. Tem passado 3 anos e pouco agora, e não chove, porque o homem profetizou. Mas o homem que profetizou tinha vida com Deus. Você precisa entender que não é os momentos ruins que tiram Deus da tua vida. Os momentos ruins não tiram o Senhor de perto de nós. Os momentos de batalha não afastam Deus. Se afastasse é porque Deus então sentiria também os problemas. Ele não pode afetar Ele. Os problemas não é maior do que Ele, a luta não é maior do que Ele. Os problemas, quando vem a batalha espiritual, quando vem contra a família, quando vem contra a casa, não afasta Deus de ti. Muda muitas das vezes a nossa visão, e a gente acha que Deus perdeu o controle, que o Senhor não tem propósito mais, que Deus não está sabendo mais agir. Mas eu preciso entender que a promessa foi feita lá atrás, e ela está de pé. Seca o riacho, não vem mais comida para Elias. E agora Elias pensa, peraí, como se alimentar? Como tomar água? E Deus vem mais uma vez para Elias. Elias, você vai em direção a Sarepta, aquela cidade. Aleluias. Presta bem atenção, como que Deus une propósitos, como que Deus é sábio em agir, em fazer na vida de um cristão. Deus fala para Elias agora, Elias não tem mais o que comer, não tem mais um riacho. Deus fala, Elias, se levanta, e agora chegou o tempo, porque tudo tem o seu tempo. Tem um momento que Deus provê, chega um momento que Deus começa a enviar pássaros, que é a provisão, e a gente se alegra e diz, é milagre, mas tudo tem o seu tempo. E os propósitos do Senhor, Ele não volta para trás ou Ele desce, a tendência é somente crescer. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quando aparentemente parece que passou o tempo do propósito do Senhor, a gente pensa que a tendência é piorar. Não, Deus está te preparando para um propósito maior. Quando passa aquele tempo e você pensa, peraí, começou um tempo agora de desonra. Não, Deus está te preparando para um outro degrau. A Bíblia diz que na presença do Senhor é como Jacó sonhou um dia diante de uma escada, e que Deus mostrou para ele que tudo é no seu tempo, degrau por degrau. Espera, Jacó, confia, sabe esperar. Cada degrau tu tem um aprendizado, cada degrau você alcança experiência. Aí a gente entra na presença do Senhor hoje, quer viver milagre hoje, quer viver o melhor hoje, e vive, e depois a gente já não está mais na presença do Senhor. Ah, Deus me abençoou, ó, nunca mais igreja. E o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o coração. Enquanto a gente não tiver com o coração preparado, a gente não vai para o segundo degrau. Enquanto a gente não estiver na posição que a Bíblia diz, no centro e na vontade do Senhor, a gente não vai dar um passo a mais, segundo o propósito do Senhor. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Elias está se posicionado como profeta. As situações estão indo todas desfavoráveis, mas Elias está se posicionando ainda como um profeta daquele povo. Mas não importa a situação, Deus te levantou como coluna da sua casa. Não importa o problema, situação, tribulação, permanece na posição. Peraí, mas parece que acabou agora a provisão do Senhor. Não, eis-me aqui, Senhor. E quando Elias se posiciona, eis-me aqui, Deus fala, Elias, se levanta. Passou o tempo de ficar na beira do Jordão, vai para Sarepta, porque lá eu preparei uma mulher que vai te dar comida. Tem uma mulher lá que eu já falei com ela, quando tu chegar lá tu vai ter o que comer. E Elias então parte. Elias segue a caminhada confiando no Senhor. Fico imaginando que num tempo de tamanha dor, Elias está confiando em Deus, porque Deus fala vai, ele vai. Elias, Deus diz levanta, Elias, ele se levanta. O confiar em Deus quando tudo está bem não é confiar, é apenas o embalo da situação. Está tudo bem? Tem medo por quê? O que se chama confiar é quando tudo está dizendo não, e a gente está dizendo, Senhor, eu ainda confio. Deus está dizendo, faz. A gente olha, parece que a situação não é agradável, mas a gente diz, Senhor, eu confio. Confiar no Senhor
é quando passou a noite inteira pescando, como o Pedro estava. Passou a noite inteirinha lançando a rede. Lança a rede daqui, lança a rede de cá e não pega. Ele vivia da pesca, mas quando chega numa manhã cedinho, passou a noite inteira, ele volta para a beira da praia. E a Bíblia diz que ele já estava lavando as redes. Lavar é tirar todos os galhos, tudo que enganchou na rede, costurar, a preparar a rede. Ele já estava a preparar a rede porque desistiu. Passou a noite inteira. Deus chega e diz: Pedro, me empresta o teu barco. Pedro empresta, o Senhor sobe no barco dele, dá um ensinamento ali antes e depois diz: Pedro, vamos voltar para o meio do mar, porque você vai pescar. Mas espera aí, eu tentei a noite inteira, eu pesquei a noite inteira, Senhor. Sabe o que Pedro vai dizer? Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu tentei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe o que é isso? Confiar é quando eu não tenho controle, mas eu sei que Ele tomou direção. Confiar é eu acreditar que tentei de todas as formas, que porém não veio no meu tempo, mas eu posso confiar que no tempo dele é o tempo exato, e que eu preciso esperar, e que eu preciso confiar. A Bíblia diz que Pedro então pega as redes, volta ali para aquele barco e vai para o meio do mar. E quando Jesus fala, lança a rede, ele lança as redes que ele tem que precisar de pedir ajuda para os outros barcos, porque não dá conta de puxar a rede só. Para você só entender o que é confiar, quando tu está dizendo não, e ele ainda acreditou. Deus diz: Elias, vai para Sarepta. Elias, se levanta e vai. Lá tem uma mulher, uma serva preparada, e ela vai te dar comida. Assim Deus fala. Eu imagino Elias agora contente, alegre. Acabou aqui, mas lá o Senhor me preparou alguém que vai me abençoar. Elias deve estar pensando agora: o Senhor preparou alguém bem próspero lá, porque se ele falou que essa pessoa está lá e tem comida para me entregar, para me sustentar, Elias deve ter ido todo alegre, confiante no Senhor. Mas sabe o que vai acontecer, amados? Eu disse para ti que Deus sempre tem um jeito dele agir, e muitas das vezes que a gente olha no agir do Senhor, a gente muitas das vezes olha e nem acha que é Deus, porque o agir dele é bem diferente do nosso. Se Deus fala: levanta e vai para tua cidade, porque lá tem uma pessoa que vai te alimentar, a gente já pensa o quê? É uma pessoa bem próspera, é alguém que tem sobrando, e eu vou comer do bom e do melhor. Elias pode ter pensado assim, mas quando ele chega na entrada da cidade, tem uma mulherzinha bem simples. A Bíblia diz, olha só, aleluia, como é o agir do Senhor. Uma mulherzinha bem simples, juntando ali uns cavacos, juntando uma lenha, sabe? E Deus e Elias olha para ela. O Senhor já tinha revelado no coração daquela mulher: viu um profeta para você fazer por ele. Deus já tinha revelado ao coração do profeta: aquela é a mulher que vai te dar sustento. Mas quando Elias olha, amados, oh aleluia, quando Elias olha, ele vê uma mulher catando cavaco, uma mulher bem simplesinha. Talvez possa dizer e arriscar, a Bíblia não está dizendo, mas pela situação agora, uma pessoa que talvez está com semblante bem cabisbaixo, porque tem muito pouco para comer na sua casa, e tá para fazer a última refeição. Aquela mulher está catando os cavacos, e Elias chega dela e diz: mulher, o que tu tens sobre a tua casa? Me dá um copo d'água. E ela vai buscar um copo d'água, porque quem é que não tem um copo d'água? Mas quando aquela mulher sai para buscar um copo d'água, Elias diz para ela assim: ei, traz também um bocado de pão nas suas mãos, para mim, e algo para beber, a água. Na hora que ele pede algo para comer, aquela mulher volta para trás e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, profeta, eu não tenho nada em casa para comer. Peraí, mas o Senhor disse para ele: vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher que vai te dar o de comer. Mas quando ele chega lá, ele encontra a mulher catando um cavaquinho, lenhas, para fazer uma comidinha simples, o resto que tem. E quando ele fala: ei, traz um bocado de pão, aquela mulher volta e fala: tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um pouquinho de farinha, sabe? Eu tenho um filho em casa que está esperando, eu estou levando essas lenhas, é o último bolinho que eu vou fazer, porque eu e meu filho, a única comida que tem, a gente vai comer e vai morrer, porque é a última refeição. Oh, aleluia. Amados, é aí que é onde entra o agir do Senhor, muito diferente do que a gente pensa. Deus manda Elias para ir ser sustentado, mas quando chega lá, olhando humanamente, vamos falar na nossa linguagem humana, aquela mulher precisa mais do que ele. Peraí, mas ela que ia trazer para mim o de comer.
É aí que a gente começa a entender agora que o agir do Senhor precisa entender que quem faz tudo é Deus, não é a gente. A gente olha para a situação agora e diz: Deus está enviando agora a provisão. Mas quando ele olha, a mulher precisa mais do que ele. A mulher diz: servo, profeta, é a última refeição que eu vou fazer com meu filho. Nós vamos comer e é bem certo que não tem mais nada, e a gente vai comer e vai morrer. Mas o profeta, amados, ele estava ainda de pé. Aquele coluna do povo ainda estava confiante. Eu imagino que deve passar algo na cabeça dele agora: Deus me manda para cá para ser alimentado, mas não tem alimento. Deus me manda para cá para me ser alimentado, mas espera aí, ela não tem nem o que ela comer. Mas a Bíblia diz que ele se levanta não pelo que vê, mas pelo que acredita. Elias se posiciona agora não pela situação que está vendo na tua frente, diante dele. Ele se levanta pelo aquilo que crê e diz: viúva, filha, pode confiar, vai lá e busca. Tu ia fazer a última, mas faz e pode trazer, porque a gente vai comer. E tão certo como vive o Senhor, não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite na tua botija, não vai faltar farinha na tua panela. Elias diz para ela: vai e confia. Aí eu digo para ti: como confiar, amados, numa situação como essa? Como acreditar? É diante desses acontecimentos que a gente olha e percebe que a luta que a gente enfrenta não é nada perto do que a gente já viu Deus fazer, do que o Senhor Deus está falando nessa noite. Não é nada do que Deus pode fazer. Aquela mulher então, ela olha, amados, e vai ter ato de confiança de ambos os lados. E agora, eu faço a última refeição para mim e meu filho, e morremos, ou confio no profeta e reparto com ele? Eu confio na palavra do Senhor, que não vai faltar? Será que eu acredito que não vai faltar farinha na minha panela e azeite? Oh, aleluia, na minha botija? Será que eu confio ou permaneço na mesma situação? Quantas das vezes o Senhor te trouxe aqui e trouxe pessoas aqui nessa noite dessa forma, que você está numa posição: será que eu deixo as coisas acontecer e vou até morrer nessa situação? Vou deixar as situações se morrer espiritual da tua casa? Será que eu vou deixar ficar acontecendo até chegar um ponto ao fim? Ou eu vou acreditar no que Deus está me dizendo e vou me posicionar em confiança em Deus? Aquela viúva se posiciona agora: eu confio, ou eu faço a última refeição e acabou para mim e meu filho. Aquela viúva agora está numa posição agora: é confiar ou deixar padecer. A Bíblia diz que nos últimos dias o meu justo viverá pela fé. Sabe o que é isso, amados? O diabo, ele tenta levar as situações, a casa, o lar, da mesma forma que eu disse para ti no começo dessa palavra, deixando esfriar, deixando ficar morno, deixando esfriar. O casamento que está agora se acabando, e eu não olha: ah, pastor, assim, deixa, já estou cansado de chorar. O casamento que está se esfriando, o filho agora que já está andando de forma, ou seja, bem fora do caminho. Ah, pastor, mas é porque é jovem, sabe? Não adianta mais falar. Eu não sei se eu oro mais. Eu não sei, ah, pastor, estou cansado de jejuar, eu estou cansado de ir para a igreja. É a mesma situação na posição da viúva agora: eu deixo padecer e até chegar um ponto de acabar, eu me levanto e posiciono segundo a palavra de Deus, que é para a minha vida. Amados, tem situações na nossa vida, e muitos que estão aqui nessa noite, eu creio que todos nós, na verdade, que um dia que temos que se posicionar diante daquilo que Deus vem falando, que Deus vinha falando. Teve momentos e há momentos, eu sempre digo isso aqui, que a gente só precisa confiar. Pastor, mas é luta demais quando a gente busca pela casa, e nem todos é cristão, muitos nem aceitam a palavra. Pastor, continua semeando, continue semeando a palavra, continue pregando. Não existe coração duro para Deus. No tempo certo Deus vai lá, quebranta e vai trazer para a presença
dele. Se a presença dele é verdadeira, vai trazer no momento certo, na hora certa. Pastor, mas eu estou cansado de falar para o filho, já pegou uma idade, já nem me obedece mais. Pastor, continue semeando. Pai, mãe, tu precisa entender que biblicamente você tem uma autoridade sobre a tua boca, debaixo do céu, tremenda, para profetizar sobre a vida do teu filho, para dizer que ele vai estar na presença do Senhor. Você não entende o tamanho da autoridade que está sobre ti, pai, que está sobre ti, mãe. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente quer olhar e como se passasse da hora. Pastor, passou da hora, amados. Vai passar da hora quando um dia, que Deus livre e guarde, você não esteja aqui, mas que muitos vão olhar e vai ver que um dia aconteceu, que muitas pessoas desapareceram. Alguém que um dia ouviu a pregação vai dizer: eu ouvi isso um dia, Jesus voltou. Aí sim passou da hora. Aí sim não adianta mais profetizar. Aí sim, ainda hoje eu falar com a minha esposa, aí sim muitos vão amargar um coração na boca e vão dizer: eu queria ir para a igreja agora. Alguém vai lá e vai dizer: por que eu não lutei mais pela minha casa? Por que eu não orei mais? Mas no primeiro bater de pé do inimigo, cessou. Já não lança mais a palavra dentro do lar, com sabedoria, claro. Porque se tem alguém dentro da tua casa que não aceita o evangelho do Senhor, se você não tiver sabedoria, você só perde, só vai perder. Você que é esposa, ou esposo, ou mãe, pai, tu tem que ter sabedoria. Pedir ao Senhor, me dá sabedoria, porque eu sei que o Senhor diz que não é pela força, é pela a tua palavra, no teu tempo, na hora certa. Não sei se o propósito vai ser por amor ou pela dor, mas que cumpra, Senhor. Que cumpra, porque um dia eu quero olhar e dizer: Senhor, pesou demais sobre mim. Senhor, não foi fácil, mas eu lutei pela minha casa e está subindo comigo para Jerusalém. Um dia você vai olhar e vai dizer: Senhor, não foi fácil, mas hoje está aqui o meu esposo comigo adorando o Senhor. Mas hoje está aqui os meus filhos exaltando. Senhor, não foi fácil, mas hoje o meu filho está lá no altar cantando, está lá tocando, está profetizando, está pregando. Pastor, é fácil? Não é. Vai haver muitas das vezes choro, vai haver vontade de parar, vai às vezes situações como de Elias: eu profetizei, mas estou pagando um preço. Mas Jesus está dizendo: eu ainda estou no controle. Eu sei, sei ainda agir, sei ainda tocar. Espera no Senhor, porque Deus ainda é Deus. Aleluias. Só quem crê glorifica o santo nome do Senhor. Aleluias. Para encerrar, amados, a Bíblia diz que então aquela mulher confiou. Elias confiou até o momento. Aquela mulher confiou. Deus fala para aquela mulher: o profeta vai vir e vai ser a provisão para a tua vida. Deus fala para o profeta: aquela mulher vai te sustentar. Quando chega, a mulher olha para o profeta e ele não tem nada nas mãos. Quando o profeta chega, olha para a mulher e ela não tem nada também nas mãos. Sabe por quê? Porque quem faz é Deus. Você está querendo ver para acreditar. Isso não é fé. Deus fala: vai que você vai ser alimentado. Mulher, se levanta que o profeta vem aí, vai haver uma provisão. E quando ambos olham para o outro, não tem sinal nenhum. Aparentemente falando, fisicamente não tem nada. Sabe quando você olha e falou: mas Deus falou para mim, havia uma promessa, pastor, há uma promessa, mas até hoje não aconteceu. Eu estou olhando, não tem sinal, pastor. Amados, Deus não age conforme a tua visão. Se Deus fosse agir conforme a nossa visão, a gente ia viver pequenas coisinhas nessa terra. Tem coisas que você vive hoje, que nem você sabia que ia viver, nem você acreditava que Deus ia fazer na tua vida. Você vive provisão hoje, que você olha e fala: eu nunca acreditei e hoje Deus fez. Eu nunca acreditei. Muitos olham, amados, muitos olham para você, e devido ao passado, muitos nem acreditavam que você ia muito longe vivo, pela vida que você vinha levando. Muitas das vezes nem você acreditou que você pudesse viver o que Deus está fazendo você viver hoje. Você está entendendo? Porque Deus nunca agiu conforme a nossa visão. Se Ele agisse conforme a nossa visão, a gente já está vivendo pequenininhas coisas.
a gente não ia acreditar no milagre. Mas hoje a gente está aqui e Deus dizendo: Tu és o coluna da minha casa, Tu és o Elias da tua casa. A situação não vai ficar como está. Se posiciona como eis-me aqui, porque haverá cura, haverá libertação, haverá, levanta a tua mão direita para o céu, porque o que é de Deus recebe, amados. Porque haverá cura, libertação, haverá transformação. Enquanto você está acreditando e está recebendo essas unções, tem pessoas que Deus me manda dizer: vai testemunhar antes que o ano acabe, para a glória de Deus. A gente não está acreditando no natural, mas no sobrenatural do Senhor. Antes que encerre o ano, tu verás sinal. Tu verás sinal da parte do Senhor. Fecha as suas mãos. Só quem crê diga: eu recebo, eu tomo posse, para a glória de Deus. Glorifica bem forte o santo nome. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé, aleluia. Aquela mulher confia. E até que chove, amados, Deus proveu um azeite para aquela mulher que não se acabava. A Bíblia diz que aquela mulher vendia o azeite e havia mantimento na casa por fartura, muita fartura. Sabe, confiar no Senhor, dar um passo de confiança na presença do Senhor, nos faz viver o que a gente nem pensava, nos faz posicionar de uma forma no que a gente nem imaginava. Por quê? Porque quem faz não é a gente. Você pensa uma coisa e Deus te coloca em outra posição. Quantos de nós um dia pensou que não está aqui e hoje estamos? Quantos de nós um dia pensou que tudo ia acabar lá atrás, mas Deus tem sustentado a tua casa? Deus tem sustentado. Quantas palavras de maldição um dia você ouviu no teu relacionamento e hoje ainda está de pé? Quantas palavras de maldição você lançou, que foi lançada sobre a tua vida, e hoje você ainda está de pé? Porque quem faz não é o homem, é Deus. Eu preciso entender que quem cuida da minha casa, da minha família, é Deus. A provisão, ela vai vir de Deus. E o que vai acontecer durante essas unções virá de Deus sobre a tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Abra suas mãos na posição de receber algo. Prepara o teu coração agora, amados. Você vai vir receber a unção na frente daqui a pouco. E no nome do Senhor Jesus, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai colocar uma unção sobre a tua mão, sobre o alto da tua cabeça. Aleluias, aleluias, aleluia, Jesus. Bendito é o teu santo nome. Tu és o Deus de provisão, Tu és o Deus de milagres, Senhor. E nós cremos naquilo que o Senhor Deus, Pai, está entregando nessa noite. Nós cremos na provisão do Senhor, no toque do Senhor. Nós cremos no mover do Senhor, Pai, sobre a vida da tua igreja, aleluias. Pai, eles com as mãos abertas, Senhor. Pai, prepara eles para receber uma unção sobre o alto da cabeça. Meu Pai, sobre a mão, Senhor. Porque aonde eles tocar, serão abençoados lá o lar, a casa, a família, aquele ente querido. Senhor, em nome de Jesus, será uma unção, Pai, como foi consagrado esse azeite na quinta-feira passada. Será uma unção de libertação, será uma unção de cura, será uma unção de transformação no lar, será uma unção completa da parte do Senhor. Pois tudo que a palavra diz que o Senhor faz, acontecerá sobre este lar. Tu és o Deus que liberta, restaura, transforma. Tu és o Deus que restitui tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado. Tu és o Deus de restituição. Tu és o Deus que vai além. Aleluia. Que a unção esteja sobre esse azeite, Pai. Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito seja, aleluia. Que o teu poder, a tua unção, Pai, possa tocar sobre a tua igreja nessa noite. Porque nós cremos, Pai. Creio que tu és a cura. Creis que tu és Deus de libertação. Cremos, Pai, que tu és o Deus do impossível.
Fecha os teus olhos, amados. Aleluia. Adora o Senhor. Abre o teu coração em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor nessa noite. Tu és o Deus que cuida da nossa casa. Tu és o Deus que cuida da família da tua igreja, Senhor. Aleluias, aleluias. Pai, tu és o Deus de provisão, Senhor. Aleluias, aleluias, Jesus. Bendito seja, Deus. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio, Senhor. Confio. Diz isso pra em Deus. Ti. Confio, aleluias. Confio em Ti. Eu confio no Senhor, Pai. Creio que Aleluias. Tu és a cura. Vai dizendo pra Deus. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia. Pai somos. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Bendito seja o nome do Senhor, Deus. Igreja, vem receber a unção aqui na frente. Pode fazer uma fila no meio da igreja. Passa aqui para você receber a unção sobre ti. Pode vir toda a igreja em nome de Jesus. Os servos do Senhor ficam em intercessão, amados. Vem adorando, igreja. Vem exaltando a Ele. Bendito seja, aleluia. Recebe em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vem adorando, vem exaltando a Ele. Curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Vem adorando o Senhor. Recebe em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vem exaltando a Ele, amados. Deixa Deus fazer a obra sobre a tua vida. Deixa o Senhor fazer o querer dele sobre ti. Recebe a unção no alto da tua cabeça. Deus te levantando, te dando força. E a unção nas suas mãos, para onde tocar, ser abençoado. Creio que aleluia. Igual a Ti. Recebe em nome do Senhor Jesus. Jesus, eu preciso de Ti. Recebe em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, aleluias. Nada é impossível para recebe em nome de Jesus. Nada é leva a provisão do Senhor hoje. Seu Deus está entregando o que veio buscar. Leva a provisão para aquele ente querido. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Diz para o Senhor que tu crê, igreja. Recebe em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. Creio que és tudo. Recebe em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus descendo, para a honra e glória do Senhor. Recebe em nome de Jesus provisão, a transformação. Aleluia. Bendito seja, aleluia. Creio que recebe em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus.
Jesus, eu preciso de ti. Para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Recebe em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluias. Toma posse, igreja. Você que já recebeu, toma posse, adore o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Toma posse. Posso até estar recebe em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor, porque Deus é Deus. Aleluia, aleluia. Recebe para a honra e glória do nome do Senhor. Mas o amanhã virá e minha fé será, aleluia, recompensa. Recebe em nome do Senhor Jesus. A mão unção que te levanta e te dá força. Pois o Senhor diz assim: só caminhe, só continue. Só continue, diz o Senhor. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para recebe em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Toma posse do que Deus te entrega nessa noite, para a glória do Senhor. Receba a unção nas mãos. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Oh, Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Proverá, Deus proverá. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Adore a Ele. Toma posse em nome de Jesus antes de ir para casa. Toda a igreja, você que já recebeu a unção, em nome de Jesus, toma posse aí do que Deus está te entregando, do que Deus está fazendo essa unção. Recebe em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toma posse para a honra e glória do Senhor, igreja. O Deus de provisão, em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus proverá,
Recebe em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Deus proverá. Levanta as suas mãos para o céu, amada igreja. Deus proverá. Me faz enxergar. Aleluia. Me faz andar. Teus olhos fechados, apresenta as suas mãos ao Senhor. Pai, tu és o Deus, Senhor. Tu és o Deus que tem ungido o alto da cabeça da tua igreja. E ungido as mãos daquilo que eles tocar sejam abençoados. Foi o Senhor que mandou, Pai, fazer essas unções na direção do Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, coloca uma unção de milagres nas mãos da tua igreja. Aonde eles tocar, sejam abençoados sobre o lar. Pai, esse que vai tocar sobre um ente querido, que ao tocar, Senhor, crença semente do Senhor, da tua presença, do teu poder. Quando esse ente querido tocar sobre alguém que está enfermo, será curado, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, coloca essa unção sobre as mãos deles, que eles possam sentir, Deus, a tua presença, que eles possam sentir a tua unção, Pai, capacitando eles, Pai, durante essas últimas quintas-feiras deste ano, para a honra e glória do teu santo nome. Feche as suas mãos como que segura algo dentro dela, a unção que Deus entregou nessa noite. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E naquilo que tocar será abençoado, Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, que eles tomam posse, que eles guardem, Pai, sobre as mãos deles, que espiritualmente, dentro das mãos deles agora, esteja uma unção transformadora, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos também nessa noite, pela tua palavra. Vamos agradecer o Senhor, amados, para a gente ir para casa. Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu também. Agradecendo o Senhor. Pastor, eu trouxe aqui uma oferta, um dia para levantar para o céu. Na saída, lá na porta, você vai deixar sobre o gasofilácio. Fecha os teus olhos e apresenta ao Senhor, o teu Deus. Pai, a tua igreja apresenta muitos nessa noite, meu Pai. Os donativos, este dízimo, essa oferta, essa ajuda para a casa do Senhor. Pai, muitos levanta para o céu nessa noite uma fotografia, talvez, uma peça de roupa, uma garrafa com água, naquilo crendo, Senhor, que será ungido. Que no nome de Jesus, que a tua unção esteja sobre, Pai, e que transformações aconteçam. Nos fortaleça, Pai, transforma, para que pessoas venham viver, meu Pai, um 2023 diferente no lar. Uma família restaurada, abençoada, transformada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Leve eles para casa em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Prepare eles para estar aqui nesse domingo de Santa Ceia do Senhor, para que juntos possamos sentar à mesa contigo, para que juntos possamos te adorar e te exaltar o teu santo nome aqui nesse domingo, Senhor. Leve eles em paz, guardados e abençoados, em nome do Senhor Jesus. Com as tuas mãos abertas, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém. Está encerrado, que Deus abençoe a tua vida. Até domingo, domingo Santa Ceia, amados, não falte em nome de Jesus. Está encerrado.